E aí pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Finalmente estamos na 12ª casa na série 3D de Cavaleiros do Zodíaco. Nem parece que foi ontem que o canal Mundo Seiya começou a cobertura da segunda temporada da série 3D, episódio por episódio, lá em 2022, em parceria com o CDZ Verso, né? Nem parece que foi ontem, e tem sido muito bom cobrir isso, mesmo que a gente goste de algumas coisas e não goste de outras. E hoje a gente vai fazer a análise da 12ª casa, que teve algumas coisas diferentes do que a gente poderia esperar, né? Algumas coisas boas e outras coisas que eu vou reclamar aqui. Mas antes de ver toda essa análise, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês que possam estar interessados também em Sensei Cavaleiros do Zodíaco, em lives, shorts, análises e tudo mais, principalmente agora que o mangá de Sensei Next Dimension está chegando ao seu fim, tá? Também peço, pessoal, comenta no vídeo, comenta muito no vídeo, tá? Toda hora que você ouvir alguma coisa que você concordar, não concordar, vai lá, comenta no vídeo, porque o YouTube está levando muito em consideração essa questão de comentários para mandar o vídeo para mais pessoas. Então peço, comente, nem que seja qualquer coisa, escreve aí, qualquer coisa, já ajuda bastante. Quem quiser e quem puder também pode doar para o canal através do Pix ou através do grupo de membros. A partir de R$8 mensais você pode participar do grupo de WhatsApp do canal Mundo Seiya. Vamos lá então analisar o capítulo 7 da terceira temporada de Sensei Cavaleiros do Zodíaco 3D, Rosas Diabólicas. Vamos lá? Então, gente, o episódio ele vai começar na saída da casa de Aquari, quando eles percebem que o Yoga se foi, né? Quando eles acham que o Yoga se foi, porque na verdade ninguém morre, né? Mas eles acham que sim. Naquele momento faltou um pouquinho de drama que a gente comentou no episódio passado, em termos de falar, neva essa época do ano, deu uma sensação dramática no clássico e não teve aqui, nem no episódio passado e nem nesse, né? Só mostra eles tristes porque o Yoga se foi, assim como o Shiryu se foi, né? E agora é a hora do Shun ir também, porque chegaremos na casa de peixes, tá? Só um detalhe interessante. Eles tiveram que fazer uma gambiarra nessa série, tá? Por quê? Quem conta ao Shun que o Afrodite de Peixes matou seu mestre foi a June de Camaleão, lá no clássico. Nessa série, como eles não inseriram a June na primeira temporada, eles tiveram que fazer a armadura de gêmeos, o Saga, através da armadura de gêmeos, contar ao Shun que o Daidalos foi morto por Afrodite, tá? Então, eles tiveram que fazer uma gambiarra pro Shun descobrir isso. Como foi a armadura de peixe, o Saga que contou, não é tão confiável. Então achei bem legal, bem coerente o Shun dizer que tem que checar se essa história é verdade, porque pode ser que seja mentira, né? Poderia ser que o Daidalos estaria vivo na cabeça do Shun. No caso a gente sabe que é verdade, tá? Mas foi legal o Shun ter falado que tem que checar se essa história é verdade, né? Tem que checar se essa história é verdade. Bom, chegando na casa de peixes, eles se encontram com Afrodite, né? E o Shun, percebendo que a história é verdade, ele quer ficar ali. Ele quer lutar sozinho com Afrodite e quer que o Shun siga pra casa, pra sala do mestre, né? Pra sala do mestre. Lembraram até de mostrar o colar do grande mestre que o Shun pegou lá na casa de gêmeos. Então assim, esse episódio está sendo positivo em relação a não ignorar o plot do Kotex. Tá? Então esse episódio ele não está adaptando aleatoriamente o mangá, ele está adaptando o mangá sim, porém considerando a história que o Kotex contou até o momento. Tá? Então lembrou do colar, lembraram do Shun tentar convencer o Afrodite, tentar falar com o Afrodite que o mestre que é o impostor e tal. Então eu acho legal eles terem lembrado de outras coisas que aconteceram em outros episódios durante esse episódio. Tá? Bom, aqui teve uma piadinha sem graça pra caramba, tá? Que quando o Seiya vai embora da casa de peixes, né? E ele manda as rosas do Afrodite pra lá. Engraçado que no clássico não é assim, né? No clássico o Afrodite vai impedir o Shun, impedir o Seiya e o Shun que para o Afrodite, né? Mas enfim. E o Seiya me solta: eu não gosto de rosas, prefiro chocolate. Falei, ai meu Deus do céu. Gente, eu já falei pra vocês que eu não gosto do Seiya piadista lá do Lenda do Santuário e nem desse tipo de piada aqui. Eu vejo o Seiya, tá, na maioria das vezes, como alguém irreverente, né? Alguém
que não respeita os outros, que xinga, que grita, que fala algumas coisas que podem ser engraçadas, mas não desse jeito. A coisa mais idiota que o Seiya já fez foi lá no inferno. Foi uma vez só no mangá inteiro. Então eu não gosto desse Seiya estilo Lenda do Santuário, tá? Esse tipo de piadinha eu não gosto, tá? Então tá aí a primeira crítica, né, sobre o episódio. Agora tem dois pontos que eu queria abordar. Quando o Seiya vai no caminho de rosas, ele começa a desmaiar, ele cai, né? E eu achei legal que o Afrodite menciona que essas rosas, elas existem desde os tempos, foram criadas nos tempos antigos, né? Ou seja, ela não é necessariamente criada pelo Cavaleiro de Peixes. Eu achei legal isso ser abordado, porque lá em Next Dimension a gente percebe isso, que as rosas não são necessariamente criadas pelo Cavaleiro de Peixes, né? Que as rosas são uma defesa do santuário. E eu achei legal eles terem abordado esse ponto, né, dentro do COTS, né? Sinal que alguém ali, ou coincidentemente sabe disso, ou alguém que leu o Next Dimension tava por dentro e colocou isso dentro desse episódio. E é um ponto muito positivo, né, para COTS nesse ponto, tá? Bom, agora vai chegar a parte de apanhar, gente. Agora vai chegar a parte de apanhar, e a Shun vai apanhar pra caramba, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. No clássico, quando o Shun chega na casa de peixes, ele diz que ele não pode ter ajuda nessa parte. Ele não pode ter ajuda na luta contra o Afrodite. Se ele tiver ajuda na luta contra o Afrodite, ele não poderá ser considerado um homem. E ele fala e repete várias vezes: eu lutarei como um homem, eu dei a minha vida como homem. E aí você enxerga como que a Toei fez besteira em ter mudado a Shun, tá? Eu li essa luta inteira no mangá de novo. O mangá tá até aqui perto de mim, tá? Eu li a luta inteira de novo para dar uma olhada. Eu percebi como que a luta é muito boa no mangá. Os diálogos são excelentes, e dão a ideia do Shun verdadeiro, o Shun do Kurumada, o Shun aqui do mangá clássico, tá? Porque a Toei, ela lasca com esse personagem desde 1986 e não tem nenhum projeto da Toei que não prejudique o Shun. Nenhum projeto, né? Nenhum projeto da Toei que não prejudique o Shun. Todos os projetos prejudicam o Shun, tá? E isso é muito triste, tá? E COTS continua prejudicando o Shun, apesar de eu ter alguns elogios a fazer nesse episódio aqui, tá? Ele apanhado, ela, né, nessa série, apanhado ao Afrodite é normal, tá? E eu adorei a Shun apanhar esse episódio inteiro. Por quê? Cavaleiro de Bronze tem que apanhar pra se dar bem só no final. É assim que tem que ser, tá? Então o fato desse episódio ser dividido em dois é muito importante, porque é importante que o Cavaleiro de Bronze apanhe no episódio inteiro pra só vencer no outro episódio. Isso acontecer dentro do mesmo episódio, em formato animação, não funciona pra mim, tá? Formato animação, ele tem que apanhar no episódio inteiro e vencer só no episódio seguinte, tá? Eu acho que é assim, pelo menos para a maioria das lutas, na minha visão, tem que ser assim, tá? Bom, chega um momento que a Shun vai ser morta pelo Afrodite, e aí chega a June e meio que salva ela, tá? Essa foi a cena que eu mais critico no episódio. Eu não gosto da Shun, no caso, sendo salva. Não é legal, tá? Eu vou falar que eu não me importei das duas apanharem juntas, porque a partir de agora as duas vão apanhar pra caramba juntas, tá? E não tem problema. O Seiya e o Shiryu apanham juntos lá na casa de Escorpião, no anime clássico. Não vejo problema, pode apanhar. Agora, Shun ser salvo não é uma coisa que eu gosto. Eu detesto ver a Shun sendo salva, e nessa luta não poderia acontecer, tá? Então eu digo que o problema maior desse episódio, foi essa cena, na minha visão. Vocês podem comentar aí, vocês discordam, vocês concordam comigo? Comenta aí embaixo, comenta aí do lado se você estiver assistindo na estreia, tá? Se você concorda ou discorda disso, quero muito ouvir os comentários de vocês, já falei. Comenta no vídeo pra caramba, escreve tudo que vocês acham, porque o YouTube tá levando muito isso em consideração, tá? Então, eu não queria que tivesse essa cena, mas passado essa cena em que a June chega, aí o episódio pra mim começa a acertar bastante,
começa a ter uma luta bem dinâmica. No meio do episódio, a gente tem uma cena do Saga, tá? O Saga conversando com ele mesmo, o Saga mal conversando com o Saga bom, e o Saga bom comenta sobre a lenda do Pégaso. E provavelmente é aquela questão do Pégaso sempre estar do lado de Atena, mas vamos ver se vai ser isso mesmo. O que quer dizer? O que ele quer dizer com a lenda do Pégaso? Isso vai ser explicado nos próximos episódios. Vamos lembrar que depois que a Casa de Peixe terminar, vão ter 4 episódios para fazer o final da história, né? Então vai ser muito episódio para fazer o final da história e vamos ver como é que eles vão fazer. Gente, essa luta a gente vai ter a June e a Shun apanhando juntas. E eu achei muito legal o Afrodite se sobressair tanto, tá? Eu acho que o Cavaleiro de Ouro tem que se sobressair muito, tem que ter um tempo pro Cavaleiro de Bronze apanhar, para você sentir que o Cavaleiro de Ouro é forte, tá? Então eles tentam e o Afrodite ele some aqui, aparece do outro lado, né? Você vê bastante a velocidade do Cavaleiro de Ouro ali, tenta acertar ele, não consegue acertar ele, tentam de todas as maneiras e não conseguem acertar ele, tá? Uma outra diferença aqui do mangá, tem um momento que o Shun fala: eu não vou te perdoar. Por que isso é importante? No mangá clássico, no final da luta, o Shun dá uma chance ao Afrodite e ele diz: se você se retratar, eu vou te perdoar. E aqui ele fala: eu não vou te perdoar. Será que ele está falando isso para no episódio seguinte, o coração bondoso do Shun, na hora lá da Tempestade Nebulosa, falar: olha, você fez tudo isso, mas se você pedir perdão para a alma do meu mestre Daedalus, eu vou te perdoar. Eu espero que seja isso, tá? Para você ter um contraste, o Shun ali nervoso, falando que não vai perdoar, e lá no final do episódio ter esse contraste, porque o Shun fala no mangá que vai perdoar o Afrodite, porque o Shun tem um bom coração, mesmo que a pessoa tenha matado o seu próprio mestre, tá? Gente, esse papo de beleza do Afrodite não existe no mangá, tá? Mas ele existe aqui, porque como vocês sabem, Toei, e aí tem que apontar um pouco pro Afrodite do anime clássico, e esse é um problema, tá? Eu acho que erros do anime clássico você poderia deixar lá mesmo, tá? Não precisava colocar o Afrodite falando de beleza aqui. O mangá clássico diz que o Afrodite é o mais belo entre os 12 Cavaleiros de Ouro, mas o Afrodite não fica falando sobre isso, tá? Então não precisava do Afrodite ficar falando sobre beleza, apesar disso não atrapalhar o andamento do episódio. O episódio não fica ruim por conta do Afrodite falar sobre beleza, tá? A luta física continua. A June até tem um momento que ela dá uma chicotada, ela usa o chicote arco-íris e fica muito parecendo a chicotada da Mulher Maravilha quando ela prende a pessoa, né? Mas legal ter essa dinâmica da luta da June. É uma personagem que é legal a gente ver ela lutando, né? Quando que vai ser o momento essencial pro episódio? Quando o Afrodite usa rosas diabólicas reais na June e ela meio que desmaia. A gente não sabe se ela vai morrer, provavelmente não, mas ela desmaia. E ela diz pro Shun: use o seu verdadeiro poder. Sabe o verdadeiro poder do Shun, lá do flashback? Quando ele destrói a armadura do Daedalus, lá no mangá? O verdadeiro poder do Shun, ele aparece durante a Tempestade Nebulosa. A Tempestade Nebulosa, quando o Shun larga as correntes, é o verdadeiro poder do Shun, né? Que tem no início do mangá, e como ponto inicial, o maior cosmo entre eles, tá? Eu acho que a gente não tem como argumentar como as coisas estão hoje, mas no ponto zero, no marco zero do mangá, é o Shun que tem o maior cosmo, tá? Eu não estou dizendo o marco no tempo cronológico nosso, tá? Porque quando o Kurumada começa a escrever o mangá, ele não tinha pensado na Tempestade Nebulosa. Eu estou dizendo dentro da timeline da história. Dentro da timeline da história, lá atrás, quando o Shun ainda estava treinando, ainda estava saindo do treinamento, ali ele já tinha o poder para destroçar a armadura de Cefel do Daedalus, que é um cavaleiro de prata poderoso, tá? Ele não rivaliza com o cavaleiro de ouro, mas ele é um cavaleiro de prata poderoso, né, dentro da história. Bom, e agora tem umas cenas bem legais de luta, onde Shun usa a defesa circular, manda as rosas do Afrodite pra lá, né? E ele também consegue achar o Afrodite na névoa, né? O Afrodite faz uma névoa e ele consegue usar a onda relâmpago e acha onde o Afrodite está.
Ele fala que a corrente dele consegue achar a pessoa onde ela estiver. E eu acho legal que aqui não faltou efeito, né? Na casa de Aquário faltou efeito pra caramba, mas eles fizeram uma névoa de rosas na casa que faltou na casa de Aquário. Poderia ter tido uma névoa de gelo depois da execução Aurora e faltou, e aqui não faltou, né? Bom, não vou entender como que eles separam essas coisas, né? Ele até consegue arrancar o elmo do Afrodite durante o Onda Relâmpago. E nesse momento o episódio vai terminar com o Shun olhando para a câmera e dizendo: eu vou usar o meu verdadeiro poder, né? E o verdadeiro poder seria a Tempestade Nebulosa. Eu vi algumas pessoas também comentando, né? Eu conversei com muitas pessoas antes de fazer esse vídeo sobre o fato de a June precisar falar pro Shun para usar o verdadeiro poder dela, né? Pra mim, o Shun pensar por si só, se não tivesse a June ali, ele ia pensar por si só, mas já que tem a June ali, ela falar para ele usar, isso não me incomoda. Se isso incomoda você, escreva aí nos comentários que você ajuda também no engajamento do vídeo. Eu sei que isso incomodou algumas pessoas e eu vi durante esse episódio muitas opiniões diferentes sobre o episódio. Eu, como gosto muito, gosto do Shun e gosto do Shun daqui, ó, esse Shun aqui, é o Ikki na capa, tá? Mas o Shun do mangá clássico, como eu gosto desse Shun, eu digo que os problemas do Shun nessa série não estão nesse episódio em si, tá? Tá na série. É o Shun dessa série que é o problema. Eu acho que esse episódio tentou fazer o máximo que dava, tá? Dentro da proposta da série. Eu acho que esse episódio fez o máximo que dava. Como eu falei, pra mim é problemático a June salvar a Shun. Eu acho que essa cena não deveria ter tido. Deveria ter chegado as duas juntas ali, tá? Mas eu acho que o problema da Shun nesse episódio não é esse episódio em si. É o que foi feito até o momento. É a construção do COTS até o momento que lasca a Shun, como a Toei faz desde 1986. E é isso, pessoal. Terminei o vídeo agora, tá? Eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam aí. Eu queria que vocês viessem também no podcast no sábado, nesse final de semana que a gente vai fazer, que eu acho que esse podcast vai ter muita coisa para debater, né? Inclusive vai ter muita gente de opiniões diferentes, então vai ser bem legal a comentar sobre esse episódio. Também o pessoal tá pedindo para eu fazer um SeiaCast com as imagens do Apollo, já que a gente sabe que é um personagem novo agora. Tem gente falando que não é o Apollo, é o Helios e outras coisas, né? Então tem gente pedindo para eu fazer um SeiaCast. Talvez seja um pouco redundante fazer um SeiaCast um após o outro sobre isso, mas se tiver muito pedido aqui, eu vou fazer mais um SeiaCast comentando sobre a aparição do possível deus Apollo em Next Dimension. Pessoal, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.